Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos assistir a leitura de 2 cartas psicografadas no modo online e uma reflexão sobre o livro Voltei. Nessa primeira abordagem, nós vamos falar sobre o livro psicografado pelo Chico Xavier, Voltei. Conta a história de um espírito que, ao chegar ao mundo espiritual, ele busca de imediato a sintonia de Chico Xavier para escrever para sua família, para os amigos, porque ele era espírita. Ele queria contar o que ele encontrou do outro lado da vida. Então, nós vamos refletir um pouco sobre a primeira lição do livro, que está aqui. Primeiro, a luta continua, é a primeira mensagem do livro. Em seguida, nós vamos ler 2 cartas destinadas aos nossos seguidores aqui do nosso canal. Vamos começar fazendo a nossa prece inicial e eu gostaria que você buscasse envolver com essa energia curativa, com essas vibrações de amor, com essas energias salutares que a espiritualidade nos proporciona. Vamos convidar os nossos orientadores espirituais, os nossos mensageiros de Deus e toda a equipe espiritual que coordena essa tarefa. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que neste momento nos envolva com essas energias curativas, com as irradiações de amor, para que sejam dissolvidas nas residências, nos locais, aonde tiver pessoas necessitadas passando pelas aflições da vida. E daqui, Jesus querido, nós te agradecemos por mais esse momento de fé e esperança. Na primeira mensagem do livro, Voltei, a luta continua. Enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Ainda mesmo quando o Espiritismo nos ajuda a pensar seriamente no assunto, debalde tentaremos calcular relativamente ao futuro, depois do sepulcro. Aqui bem no começo, ele já deixa bem claro, enquanto no corpo não formulamos a ideia exata do que seja a realidade além da morte. Muitas pessoas pensam que morreu, acabou. Às vezes, quando está do outro lado da vida, que encontra uma oportunidade de enviar uma carta para sua família na Terra, o Espírito, ele coloca na carta aquilo que lhe é permitido, assim como aconteceu com esse irmão. Os quadros sublimes ou terríveis no plano externo correspondem, de alguma sorte, à nossa expectativa. Contudo, os fenômenos morais dentro de nós são sempre fortes e inesperados. Então, no momento que você chega ao mundo espiritual, como ele fala aqui, no momento que ele chegou, ele começou a perceber que era tudo da forma que acontecia aqui na Terra. Ou seja, através da visão panorâmica dos fatos, daquilo que ele fez de bom e de ruim, vai ser tudo transmitido através da sua visão panorâmica para que ele possa entender o que ele fez ou o que ele deixou de fazer de bom aqui na Terra. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Veja bem, antes da passagem, antes dele passar para o mundo espiritual, antes dele desencarnar, ele achava que era tudo muito simples, que era só deixar aquele corpo ali e o espírito seguir em paz. Mas não é bem assim. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada, como eu acabei de falar. Seguiria nossa alma para as esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Ele achava que no momento que ele desencarnou ali, houve aquele momento do desprendimento entre o corpo físico e o espírito, e ao chegar no mundo espiritual ele ia buscar uma nova encarnação, E não era dessa forma como ele pensava de imediato. Compreendendo que hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar a existência humana, declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e em seguida se libertará do corpo de baixa condensação fluídica.
Então, ele veio para o mundo, passou uma temporada permitida por Deus, e no momento do seu retorno, ele vai deixar a família, os amigos, tudo que ele construiu e vai partir sem nada a levar. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal. Então, quais foram os conflitos que ele fala aqui bem no começo? No momento que o espírito está doente, muitas vezes no hospital, que está passando pelos derradeiros momentos, ele está em conflito sem saber se está vivo ou se já está no plano espiritual. Em conflito porque ele não teve a oportunidade, muitas vezes, de despedir da família, despedir dos amigos, fazer aquilo que gostaria, porque muitas vezes não lhe é permitido nos derradeiros momentos. Quantos conflitos? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Então, no momento do desencarne, existe ali uma equipe espiritual, os amigos, os irmãos, os parentes que já estão do outro lado, estão ali preparando você para uma nova existência no mundo espiritual, para receberem você. Naquele momento, você também passa por um esclarecimento, você passa por várias oportunidades de rever tudo aquilo que você fez naquele momento que você está se desligando do corpo físico. Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Entre o ato de perder a carcaça de ossos e a iniciativa da reencarnação ou de elevação, temos o tempo e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Quantos óbices a vencer, quantos enigmas a solucionar. Então, veja bem, os enigmas, as dificuldades, os momentos que ele passou com a família, tudo isso está sendo revisto naqueles derradeiros momentos. Acredite que o fim das limitações corporais trouxesse inalterável paz ao coração, mas não é bem assim. Muitos atormentados devido à sua situação, devido à dificuldade deixada no seio da família, devido a tantos percalços enfrentados. Tudo isso está ali registrado. E este irmão, que é o irmão Jacó, ele enfrentou todas essas dificuldades e buscou, né, a sintonia de Chico Xavier para que ele pudesse escrever esta obra em tão pouco tempo após o seu desencarne. Com a permissão de Emmanuel, né, Chico teve a oportunidade de escrever esse livro, porém tinha um tempo determinado para que ele fosse publicado no meio espírita. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Aqui ele fala, né? Que quando chega aquele momento de mostrar as dificuldades que ele passou no seio da família, na construção dela, junto com os filhos, com a esposa e com todos aqueles que compõem o seu lar, né? Ele está falando quantas dificuldades ele passou e quantas dificuldades ele teve que assistir quando nela viveu junto com essas pessoas. Ó, meus amigos do Espiritismo, que amamos tanto, é para vocês, membros da grande família, que tanto desejei servir. Veja bem, ele era um espírita e ele, conversando com os amigos, né, ali nas rodinhas, muitas vezes no dia do encontro, lá na casa espírita, ele falou, olha, quem viajar primeiro, quem chegar do outro lado primeiro, ou quando eu for, eu quero de imediato buscar, né, a sintonia de um irmão para escrever de lá para cá, para contar como aconteceu o meu desencarne, como eu cheguei do outro lado da vida e o que aconteceu após deixar aquele meu corpo, né, aqui na Terra. Isso ele fez direitinho. Ele contou conforme eu estou refletindo aqui com vocês. Isso é importante também, porque as cartas que eu vou ler, eu vou aproveitar também e fazer uma análise delas da mesma forma que eu estou fazendo aqui com essa leitura desse livro que vai nos acompanhar daqui para frente, né, falando sobre tudo isso que acontece e quando você tem a oportunidade de receber notícia de um familiar vindo através de uma carta consoladora.
é para vocês, membros da grande família que tanto desejei servir, que grafei estas páginas sem a presunção de convencer. Então, ele não tinha essa pretensão, essa presunção, né, de convencer ninguém, né, que seria daquela maneira, mas que contaria a verdade que aconteceu com ele. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmos no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores. Então, além de ajudar pessoas, como nos ensinam as lições do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, como ele foi um irmão, um espírita que ajudou muitas pessoas na Terra, ele diz também que a espiritualidade, né, também nos proporciona a nossa evolução, o nosso processo evolutivo aqui na Terra, tanto material como espiritual. Ao mesmo tempo, a gente está se preparando para quando lá chegar, né, observar essa oportunidade recebida pelos mensageiros de Deus, porque ele fala aqui do seu guia espiritual que estava sempre do seu lado, da equipe espiritual onde ele trabalhou, por onde ele serviu, que estava sempre proporcionando, né, esse incentivo para que ele buscasse essa melhora, para que ele buscasse esse conhecimento. Falo-lhes hoje com a experiência mais dilatada. Então, a experiência dele, mesmo com pouco tempo que ele buscou, né, aqui a sintonia do Chico Xavier para escrever este livro, ele também traz, né, essas impressões e esses esclarecimentos para todos nós que estamos aqui buscando evoluir e melhorar para aproveitar esse momento que estamos aqui na Terra para evoluirmos espiritualmente. Depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou servo inútil. Então, veja bem, ao chegar do outro lado, ele continua ingressado, né? Ele vai se ingressar nas escolas de aprendizado como ele ingressou aqui na Terra. Ele vai continuar os estudos, vai continuar a sua evolução, para que de lá para cá ele possa transmitir novos recados, novos aprendizados, como aconteceu com este livro, que serve de obra complementar para que você entenda como significa e como acontece, o que significa tudo isso que ele fez na Terra e como acontece após a sua chegada ao mundo espiritual. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado em nossas doutrinações. Então, tem pessoas que muitas vezes fazem uma preleção do Evangelho excelente, impecável naquela casa espírita, naquele ambiente, mas não vivencia nenhuma palavra proferida que ele teve a oportunidade de transmitir para as pessoas ali presentes. Ao sair daquela casa, não atende fraternalmente uma pessoa, não recebe em seu coração, né, com benevolência aqueles que o procuram fora da casa espírita, então ele se transforma numa outra pessoa. Porém, lá dentro, como ele diz, né, depois de muitos anos na lei de doutrina, estou recompondo a aprendizagem, o que ele aprendeu aqui e o que ele está se permitindo do outro lado. Mas ele chama a atenção das pessoas que muitas vezes lê o Evangelho, faz uma preleção linda, maravilhosa, né, culta lá na frente, né, numa casa espírita, mas não vivencia nenhuma palavra daquela proferida, tá? É o código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podem confundir. Então, quantas pessoas você não conhece? Nossa, eu fui à casa espírita e teve um irmão que eu assisti uma palestra proferida por ele, que ele era um cara encantador. Era uma pessoa que encantava, mostrava as palavras do Cristo, assim como se ele estivesse vivenciando aquilo. Mas no fundo, aquela pessoa, ao deixar a casa espírita, ele se transforma numa outra pessoa, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso.
Porque muitas vezes aquela pessoa não se permite a sua aproximação para receber dele uma prece sincera igual àquela que ele proferiu lá na casa espírita. Agradeço sensibilizado a colaboração de Emmanuel e de André Luiz nos registros humildes do meu refazimento espiritual, nestas páginas que endereço aos irmãos de ideal e serviço. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos de modo a estendermos além de nós as bênçãos que nos felicitam. Rogo também ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie dentro do novo caminho de trabalho e elevação. Porque se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. Então veja bem, esse livro do irmão Jacó, que se chama o livro Voltei, foi o primeiro livro psicografado por um espírita, ditado por um espírito que foi espírita na Terra e nos ajudou muito a compreender como acontece a chegada de um espírito no mundo espiritual. De lá para cá, Chico Xavier passou a receber muitas mensagens, além das mensagens, as cartas consoladoras. Essas cartas consoladoras também se transformaram em livros, como muitos outros livros, ditado por espíritos diversos, psicografado por Chico Xavier, já publicados por toda parte. Então, se você tiver alguma dúvida, busque ler este livro que eu vou deixar como sugestão e que a partir de agora vamos estar, falando um pouquinho sobre ele, fazendo um resumo, fazendo digamos assim, um resumo geral, digamos assim, não é bem um resumo, uma preleção, para que você possa, do outro lado, perceber o quanto a gente precisa estudar. Ou seja, fazendo um resumo geral, essa é a palavra, desculpem, tá? Um resumo geral daquilo que foi lido em cada capítulo. Eu vou estar aqui estudando com vocês. Em seguida, eu vou ler as cartas que eu psicografo aqui na minha casa e que são transmitidas no modo online para os nossos seguidores. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. A equipe espiritual tem nos permitido a essa tarefa sublime. Até aqui, meus irmãos, eu tenho encontrado a oportunidade de servir com amor, com humildade, de boa vontade, agindo com meu coração feliz em poder fazer a alegria do outro, mesmo que seja à distância, escrevendo cartas no modo online. Tenho a certeza de que, chegando na minha sintonia, o telefone toca de lá para cá e quando ele toca, eu escrevo as cartas que a espiritualidade me permite. E vamos para mais uma carta psicografada pelo meu intermédio. Essas cartas, meus irmãos, são cartas que, para serem psicografadas, para serem escritas, eu sempre faço uma reunião de acolhimento. E as pessoas que participam da reunião de acolhimento via online, é feito todo um processo, para que eu possa receber essas mensagens vindo de lá para cá. E a primeira mensagem é a carta de um irmão, de um filho chamado Robson, para a mamãe Nilce. Esse irmão, de vez em quando, eu recebo uma carta dele para essa mãezinha, que mora aí na região sul, Essa mãezinha acompanha o meu trabalho online e numa dessas noites eu recebi esse irmão na minha sintonia. Ele desencarnou por meio do suicídio. É um irmão que está sendo assistido pela equipe do Luiz Sérgio. Então o Luiz Sérgio, de vez em quando, traz os espíritos assistidos por ele para transmitir recado para as famílias e mostrar como está sendo feito o tratamento, a sua melhora, como estão sentindo. E isso é importante. Então, Dona Nilce, está aqui mais uma cartinha do seu filho, Robson. Querida mamãe Nilce, sou seu filho Robson, quem chega de surpresa para lhe abraçar com todo o amor e carinho que guardo em meu peito. Estou melhorando, ainda devagar. Faz parte do novo tratamento, pois não tem sido fácil seguir em frente. Suas orações me ajudam a relembrar os bons momentos.
E reconheço que não deveria ter feito o que fiz, mas estou lidando com as consequências. Estou em um momento melhor. Por isso decidi lhe escrever e lhe dizer que tenho acompanhado seu trabalho incansável, acolhendo outras mães em seu coração, mesmo estando ferida. Tenho enfrentado vários imprevistos e tenho refletido sobre minhas ações antes do ocorrido. Estou desabafando aos poucos. Isso tem acalmado nossos corações. Por favor, diga ao papai para não ficar triste e não se culpar por nada. Fui eu quem tomou a infeliz decisão de voltar antes da hora. Peço perdão por ter magoado o seu coração de mãe virtuosa, que sempre nos guiou pelo caminho do bem. Espero que neste dia abençoado de mães, vocês me permitem abraçá-los com esta carta de saudade. A equipe do Luiz Sérgio está cuidando deste filho, por isso consigo lhe escrever. Escreva essa carta com o coração cheio de amor e gratidão por tudo que você representa em minha vida. Quero começar pedindo que abrace minhas irmãs, que têm sido fortes e lutado nos momentos difíceis em que não pude estar presente. Sei que o que sinto ainda é difícil de superar, mas tenho passado pelo vale das sombras e aprendido que a luz de Jesus é a maior fonte de consolo quando aceitamos seus conselhos. Sempre me permitiu estar ao seu lado durante as orações. E quero que saiba que seu coração é puro amor e bondade. Este presente é para você, mãezinha. E meu coração se aquieta ao saber que receberá notícias deste filho que nunca esqueceu dos olhos azuis da cor do mar, que sempre foram capazes de acalmar seu coração. Que o Mestre Jesus cubra seu coração, minhas irmãs e toda a nossa família com amor e esperança. Daqui sigo no propósito de progredir, como sempre falamos. Sei que Deus é misericordioso e nunca abandona seus filhos. E estou aprendendo muito com você, mãe. Com todo o amor e carinho de um filho eterno. Robson. Então, neste momento, nós vamos fazer um pouco da análise dessa carta desse filho. E veja bem, esta mãe nos procurou nas redes sociais, buscou assistir os nossos vídeos, participava das nossas lives e continua nos seguindo. E na primeira carta que o Robson escreveu, ela nos contou que era católica, da renovação carismática, orava bastante, aquela fé. E depois ela conheceu o Espiritismo quando o filho dela desencarnou. Ela foi acolhida, ela foi esclarecida. E após essa busca incessante, que ela se transformou nesse instrumento para ajudar outras mães, ela começou a receber esse merecimento deste filho. Ele foi resgatado pela equipe do Luiz Sérgio e começou a trazer as informações, o agradecimento para deixar o seu coração mais leve. E aqui quando ele diz, sou seu filho Robson, quem chega de surpresa para lhe abraçar com todo o amor e carinho que guarda em meu peito. Abraçar por meio de palavras. Tudo isso que ele fala aqui na carta é um abraço, é um acalento para esta família que vai receber em breve esse comunicado importante vindo de lá para cá. Às vezes precisamos de um tempo para aquietar o nosso coração, para absorver todas essas informações que esses espíritos, esses amigos, têm a oportunidade de nos proporcionar de lá para cá. Porque o espírito só escreve quando ele está bem. Só escreve quando ele recebe a oportunidade. Só escreve quando ele recebe a permissão e se prepara para este momento. Tenho enfrentado vários imprevistos e tenho refletido sobre minhas ações antes do ocorrido. Então aquilo passa um filme na mente do espírito, observando os momentos preliminares que ele estava ali construindo em sua mente e por que isso aconteceu. O que importa, meus irmãos,
é a oportunidade de falar sobre o amor, sobre o arrependimento, sobre o perdão, sobre essa oportunidade de falar ao coração das famílias que estão na terra, que está passando por momentos de dificuldade para resolver todas as suas pendências que não teve a paciência de aguardar enquanto na terra esteve encarnado. Escreva essa carta com o coração cheio de amor e gratidão por tudo o que você representa em minha vida, tudo que a mãe dele representa. E aqui ele fala, referindo-se ao Dia das Mães: espero que neste dia abençoado de mães, vocês me permitam abraçá-los. Aqui ele já traz um recado que no Dia das Mães ele esteve presente, ele abraçou todas as pessoas. Ele ficou feliz porque ele estava sendo programado e construindo essa carta para enviar mais tarde para os pais. A equipe do Luiz Sérgio está cuidando deste filho, por isso consigo lhe escrever. Então, neste momento, é importante você focar naquilo que você está buscando, naquilo que você acha, né? Até mesmo com seu coração saudoso, que possui esse merecimento vindo dessa equipe espiritual. Porque a equipe espiritual não somente trata o espírito, mas a família também. E, finalizando, ele diz que o Mestre Jesus cubra seu coração, minhas irmãs e toda a nossa família com amor e esperança. Ele não só lembra da mãe, do pai, dos irmãos, ele lembra de toda a família. Porque, afinal de contas, existe uma família enorme aqui na Terra que ficou. Uma família que ora por esse irmão, que agradece a oportunidade de ter convivido com ele até os momentos finais. Como a mãezinha dele nos contou, na primeira carta que ela recebeu. No hospital, quando ela segurava seu filho, quando ela estava diante dele. E ele desfalecendo, e ela falando: meu filho, por que você fez isso? Por que isso aconteceu? Então, meus irmãos, nós estamos aqui para acalentar o coração dessas mães, das famílias que buscam no Espiritismo o alento, o consolo permitido pela equipe espiritual, permitido por Deus, por Jesus, para que cada família, no tempo determinado, sejam proporcionada por esse merecimento, para que suas dores e angústias sejam amenizadas com as palavras do seu ente querido. Que Deus nos proteja, que os bons espíritos nos inspirem e que essa equipe espiritual que move esse coração dessa mãezinha Nilce, acalentando outras mães mesmo com seu coração ferido, que ela possa receber de toda a equipe espiritual o amparo, o acalento, para que ela possa prosseguir abraçando outras mães, assim como ela recebeu o amparo quando ela precisou. Que Deus te proteja e que os bons espíritos te inspirem todos os dias da sua vida, em seu lar ou aonde você estiver. A próxima carta é uma carta da mamãe Heloísa Marques da Silva para a filha Ana Caritas Marques de Souza. Querida filha Ana Caritas, que o bom Deus esteja sempre presente para te acolher em seus braços quando sentir saudade da sua mãe. Que não te esquece desde o dia em que partiu para sua nova morada. Sempre busco em minha consciência o perdão cristão para te abençoar e te lembrar que o amor de mãe é incondicional e que nunca esquecemos dos nossos entes queridos que deixamos para trás na terra. Às vezes, o silêncio faz parte do nosso processo de aprendizado e não conseguimos compreender os motivos que nos fazem sentir que nossos caminhos estão sempre sendo guiados por Deus. Ele nos concede momentos de paz interior para caminharmos lentamente e confiantes de que ainda temos muito a acertar por conta do tempo que não foi possível aproveitar enquanto estávamos na terra. Que a presença divina te oriente e te proteja em todos os momentos e que a lembrança e o amor de sua mãe estejam sempre presentes em seu coração.
Naqueles derradeiros momentos, eu sentia, filha, que não estava pronta. Não tivemos tempo e não fomos avisados do dia programado. Eu desejava abraçar você como gostaria antes de partir. Ouvi as batidas do seu coração, pedi desculpas e pedi perdão por minhas falhas, que foram muitas ao longo da minha vida terrena. O tempo pareceu curto e nossa jornada repleta de aprendizados em nosso lar familiar fraterno, onde buscamos ajustar nossa relação. Infelizmente, por vezes, nos faltou paciência e discernimento para cuidar das palavras proferidas e aproveitar o tempo juntas. As mágoas do passado nos acompanharam, deixando questões mal resolvidas. Mas Deus é misericordioso e me permitiu este pedido de desculpas, mesmo que do além, para que meu coração se prepare e guie o seu para esse reencontro tão esperado. Mesmo com nossas diferenças, nossos laços de família são eternos e nos ajudam a curar antigas feridas. Peço a Jesus compaixão pela minha ignorância e pelos momentos em que não soube domar minhas más inclinações, especialmente no reajuste constante que envolve a família. Este primeiro contato servirá para abrir portas a um novo recomeço. Estou seguindo meu caminho no além, e você na terra será um alívio no coração para curar as feridas que ainda incomodam. Que Jesus guie seus passos e os de toda a nossa família, transmitindo a todos que estou bem e que estou em paz. Que Deus te abençoe em meu nome, pois uma mãe jamais esquece do seu filho, seja ela onde estiver. Que Ele recompense a todos nós em todos os momentos da vida, seja na terra ou no céu. Com amor eterno, Heloísa Marques da Silva. Brasília, 3 de junho de 2024. Psicografia de Nancy Rocha Souza. Essa foi mais uma carta psicografada no modo online. Eu gostaria que você, ao receber essa carta aqui nas nossas redes sociais, ao assistir esse vídeo, mentalize o Mestre Jesus e agradeça a Ele. Agradeça ao seu familiar que teve a oportunidade de escrever para o seu coração. Porque quando o Espírito deixa a terra, assim como no livro que nós estamos lendo aqui, em companhia das cartas consoladoras, o perdão das ofensas, um pedido de desculpa, tudo isso é possível do outro lado da vida. A vida não acaba, a vida continua. Somos espíritos imortais, espíritos em processo de evolução. Ao deixar a Terra, o caminho percorrido, todo ele será transmitido através da visão panorâmica em sua tela mental. E no momento adequado, no momento preparado pela espiritualidade por ambas as partes, o espírito recebe a oportunidade de enviar notícia para o seu ente querido, para o seu familiar, com um pedido de desculpa, um pedido de perdão, avisando que não deu tempo abraçar, não deu tempo falar aquilo que ela teria essa oportunidade e que ela gostaria de fazer ainda em vida e que não foi possível. E olha, meus irmãos, fazendo a análise dessa carta, esta mãezinha, com tanta paciência e com tanta humildade, traz nas suas palavras benevolentes para sua filha e para todos da sua família. Logo no começo ela diz: querida filha Ana Caritas, que o bom Deus esteja sempre presente para te acolher em seus braços quando sentir saudade da sua mãe. Ela se refere a Deus para que você, no momento das suas preces, ao deitar e ao levantar, tanto agradeça a Deus pela oportunidade que ela teve de estar ao seu lado, de conviver com você o tempo necessário.
Continuando, ela diz que não te esquece desde o dia em que partiu para a sua nova morada. Sempre busco em minha consciência o perdão cristão para te abençoar e te lembrar que o amor de mãe é incondicional. Da mesma maneira que o perdão cristão é incondicional para qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, independente que seja da nossa família. Nós precisamos exercitar o perdão a essas pessoas que feriram nosso coração e que nós aqui na Terra, como fala aqui na carta, estamos passando por um reajuste, por momentos de dificuldade que todas as famílias passam. Naqueles derradeiros momentos, eu sentia, filha, que não estava pronta. Porém, ela precisava se desprender daquele corpo físico para uma nova morada, para se preparar, para rever tudo o que ela fez aqui na Terra, junto com os familiares, e mais tarde buscar esta permissão. Infelizmente, por vezes, nos faltou paciência e discernimento para cuidar das palavras proferidas e aproveitar o tempo juntas. A gente sabe que naquele momento de aflição, a gente profere palavras inadequadas que ferem o outro de fato. Mas a misericórdia divina é tão grande que o Espírito, ao deixar a terra, ele recebe essa oportunidade. E você, minha querida irmã, receba com amor a cartinha da sua mãe, que com tanto amor, com tanta dedicação, buscou essa oportunidade para acalentar seu coração e de todos da sua família. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos encontrar, obrigada por nos assistir. E você que recebeu este merecimento, deixe na descrição desse vídeo o seu amor, a sua gratidão, proferida por uma mensagem para que outras pessoas possam registrar quando estiver assistindo esse vídeo. Gratidão pelo apoio, gratidão pela oportunidade de fazer o bem nessa atual existência. Até o nosso próximo encontro. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso, aos bons espíritos que vieram nos assistir. Peço a Jesus coragem, fé e confiança para continuar daqui, acalentando o coração de muitas famílias. Que Deus nos proteja e que os bons espíritos nos ajudem sempre.